Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês hoje sobre escrita acadêmica. Quando eu fiz o anúncio dessa live hoje à tarde, eu falei pra vocês o seguinte, que a gente pode ter uma ideia muito boa em termos de pesquisa, um problema de pesquisa super arrojado, super bacana, mas se eu não conseguir concatenar as minhas ideias de uma forma em que eu consiga passar a minha ideia para o meu leitor, para o meu examinador, né, para o meu próprio orientador, eu não vou ter sucesso com o meu trabalho acadêmico. Isso se aplica para o TCC, né? E essa live de hoje eu tô fazendo em homenagem aos meus queridos graduandos que estão terminando, estão entrando em reta final. Essa semana eu vou me dedicar um pouquinho para eles em termos de postagem. Mas isso também... Oi, Luana! Tudo bem? Prazer te ter aqui. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, na verdade. E aí, assim, a escrita acadêmica. Eu não tô falando de metodologia, tá? Propriamente dita. Eu não tô falando exatamente da construção de uma justificativa, eu não tô falando da construção de um referencial teórico. Quando eu falo de escrita científica, eu tenho algumas táticas, tá? Que me ajudam, tanto no desenvolvimento do meu trabalho, tá? Assim, diminuir serviço, digamos assim, quanto na transformação do texto em um texto científico, certo? Eu não posso, por exemplo, não devo, embora haja diversas opiniões em sentido contrário, eu não devo, e quem é meu aluno, meu orientando sabe disso, iniciar, por exemplo, pela introdução, tá? Esse é a minha primeira, sabe, assim, a minha primeira lição. Não vai iniciar pela introdução. Você vai deixar a introdução ao final. Professora, mas o professor XYZ me pediu, inclusive, como meu orientador, que eu apresentasse uma prévia da introdução para ele, tá? Isso vai te dar um retrabalho, certamente, porque lá no final você vai precisar voltar na introdução para saber se tudo aquilo que você prometeu pro seu leitor, né, você cumpriu, tá? Você não vai ser uma coisa que você vai escrever e nunca mais vai voltar lá para verificar. Você vai ter que voltar e ver se tudo que está lá, de fato, foi desenvolvido no texto. E aí eu vou cometer aqui um erro de linguagem. Desenvolvido no desenvolvimento, tá? E se as conclusões dizem respeito àquilo que você anunciou na introdução também. Aí aqui eu vou fazer uma chamadinha para vocês. A gente precisa entender, a partir da própria BNT, como se classifica os elementos de um texto científico, né? Eu tenho os elementos pré-textuais, tá? Para o artigo, para a monografia, existe uma diferença. Nós temos o resumo, é um elemento pré-textual. O sumário, que existe na monografia, mas não existe no artigo, é um elemento pré-textual, tá? Oi, Paulinha! Deixa eu ver o que mais. Dedicatória, agradecimentos, lista de siglas, lista de ilustrações, tá? São elementos pré-textuais. Quando eu falo em elemento textual, eu falo em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Ou considerações finais, a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença. O que vem após isso são elementos, obviamente, pós-textuais. Referências, apêndice, anexo, tá? Então, assim, hoje, quando eu vou falar pra vocês sobre dicas de escrita, eu vou focar exatamente nos elementos textuais. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E aí eu já falei aqui sobre a introdução pra vocês. E aí você pensa assim, e o que eu vou fazer com esse orientador que me pediu? Ou essa banca de qualificação de mestrado, que também serve, né, pra isso. O que eu vou fazer com esse orientador que me pediu uma introdução, sendo que a professora Juliana está dizendo que eu só faço isso ao final? O que na verdade um orientador espera quando ele te pede uma introdução provisória, né? O que uma banca espera na sua avaliação de projetos de pesquisa na pós-graduação em estrito sensu, quando ela solicita que venha, né, para a análise dela uma introdução? Nessas situações, o que se espera é que você demonstre como você planejou a sua pesquisa, tá? Eu bato sempre na tecla. Então, assim, o que eu preciso ter numa introdução? De forma geral, eu preciso ter uma contextualização do meu tema, ou seja, demonstrar que eu captei um tema e delimitei esse tema, né? Eu localizo
o leitor, o examinador, o orientador, no meu objeto de pesquisa. Aí, após isso, eu problematizo, tá? E chamo a atenção de que numa monografia de graduação, uma monografia apresentada como um TCC, esse problema de pesquisa, ele precisa vir expresso, tá? Mas um artigo não. Então, se eu elegi o meu TCC, né, eu elegi como modalidade do meu TCC um artigo, eu posso passar essa questão da problematização e apresentar qual é a minha pretensão com o meu trabalho, ou seja, o meu objetivo geral. Preciso também apresentar objetivos específicos, tá? Que são as ações que vão me conduzir. Geralmente, cada parte dentro do desenvolvimento vai corresponder a um objetivo específico. E aí é importante, né, que você coloque aquilo ali. E esse é um ponto que justifica a minha aversão. É uma palavra muito forte, mas nesse momento eu não estou encontrando um sinônimo. A minha desconfiança em relação à utilidade de uma introdução provisória. Porque esses objetivos, ao longo do desenvolvimento do seu estudo, eles podem precisar, especialmente os objetivos, outros elementos metodológicos também, mas especialmente os objetivos, eles podem ser modificados, tá? À medida que você vai escrevendo o desenvolvimento do seu trabalho. Então, para que eu faça a introdução e anuncie para as pessoas o que vai acontecer em cada parte dentro do desenvolvimento do meu trabalho, eu preciso ter escrito. Porque eu não consigo descrever nada antes que tenha acontecido, sabe? Como condição, é uma condição prévia. Então, assim, apresentar essa introdução provisória, ela vai servir única e exclusivamente para que a banca consiga identificar os elementos metodológicos que vão constar ali na sua pesquisa. Então, assim, retomando, né, lá para a introdução. Eu contextualizei, problematizei ou apresentei o objetivo geral, demonstrei os objetivos específicos, justifiquei o meu estudo em pelo menos 2 parágrafos. Depois, eu trouxe a minha metodologia, né, quais são os métodos e as técnicas que eu vou estudar para desenvolver essa minha pesquisa. E ao final, eu trouxe... Eu preciso trazer na introdução um petisco para o leitor sobre o que ele vai encontrar em cada parte do parágrafo, tá? Em cada parte do desenvolvimento. Aí o que acontece? Como eu estou apresentando o meu trabalho, é a minha vitrine, gente, a introdução, vocês precisam cuidar dela com muito carinho, sabe? Com muito amor, porque é ali onde você convence o leitor de que vale a pena fazer a leitura do seu trabalho, tá? Algumas pessoas falam que é o resumo. Eu, particularmente, penso que o resumo é um momento tão singelo, tão pequeno, né? Que não dá tempo a gente vender o nosso peixe. A gente vende o nosso peixe mesmo na introdução, tá? Então, assim, como eu estou apresentando o leitor para o que vai acontecer, para o que virá, a introdução eu escrevo ou no passado, ou no presente, ou no futuro, tá? Eu prefiro o futuro, mas assim, não tem problema se você escrever no presente, certo? Aí, eu passo para o desenvolvimento do meu trabalho. E aí lá é onde acontecem os maiores escorregões dos alunos. E muita gente tem uma dificuldade absurda de fato, destravar a pesquisa, porque vem a questão de ter que colocar autores, né, que referendem as suas ideias. Se eu não começo pela introdução à escrita do meu trabalho, eu começo por onde exatamente? Exatamente pelo desenvolvimento. Por isso que é tão importante, depois que você define o grande objetivo do seu trabalho, que é o objetivo geral, você partir para a imediata definição dos objetivos específicos. Porque, como eu falei para vocês, cada ação que eu precise desenvolver para que eu alcance o objetivo geral precisa corresponder a uma parte do meu trabalho. Por que eu não estou chamando de capítulo? Porque capítulo é para monografia, né? Tem essa nomenclatura técnica que no fim não adianta de nada. Mas no artigo,
não se divide em capítulos, partes, seções, tá. Tem orientador que faz muita questão de falar sobre isso, né, de expor isso, e aqui estou eu replicando essa praxe. Por isso mesmo é que o artigo, ele não tem um sumário propriamente dito. Aquele sumário que a gente vê lá, a gente folheia uma monografia, tem lá, né, página tal. Isso não tem no artigo, porque a BNT não exige isso, tá? Então a gente não tem sumário pro artigo. Porém, oi minha amiga Silvia, um prazer tê-la você aqui. Tenho até que interromper o raciocínio para te receber. Obrigada por prestigiar a gente. Então, quando a gente está falando sobre criar um sumário, não significa necessariamente que eu vou estabelecer essa estrutura do desenvolvimento do meu trabalho no formato de um sumário. Significa que eu vou estabelecer partes dentro do desenvolvimento, e aí vocês podem chamar de capítulo, seção, do jeito que vocês quiserem, tá? Mas, para eu fazer esse desenho, eu preciso saber onde eu quero chegar. E para isso que existem os objetivos específicos, tá? Então, assim, essa parte é essencial. Eu não posso sair correndo no escuro para desenvolver meu trabalho. Então, assim, se você tem uma estrutura do seu desenvolvimento, e se você quiser chamar isso de sumário, ok. Se você tem um sumário pertinente para o seu trabalho, você pode seguir escrevendo, tá? Com firmeza e com tranquilidade. Porque você não vai sair escrevendo qualquer coisa. Você vai sair com uma finalidade. Paulinha, meu amor, seja bem-vinda. Hoje está aqui, tá florida essa nossa live. Então, qual é o problema do aluno que precisa desenvolver a escrita científica? Nós temos dois extremos. Nós temos aquele aluno que acha que não precisa justificar nada do que ele está colocando ali no papel, porque afinal de contas é a opinião dele. Aí eu vou voltar para essa parte. E tem aquele aluno que tem um pânico desenfreado, né? Um pânico paralisador, que ele não consegue desenvolver o trabalho porque ele acha que todas as vezes que ele mencionar Nairinha, toda vez que ele mencionar um autor, ele vai estar cometendo plágio. E aí a gente tem que separar exatamente as situações, tá? Professor, o meu orientador me disse que eu preciso me posicionar. Sim, você precisa se posicionar. Todos nós precisamos nos posicionar quando estamos escrevendo. Porque olha só, eu tenho que emitir a minha opinião, mas como diz Platão, essa opinião vai ser uma opinião construída, tá? Vai ser uma opinião justificada. Vai ser uma opinião que vai ter que ter uma base para isso. Então, antes de você emitir a sua opinião, você vai ter que passar por uma análise dos dados que você coletou para fazer a sua pesquisa, tá? E aí eu vou fazer uma brechinha aqui, exatamente, Nair, eu vou já falar sobre isso, sobre a paráfrase. Eu vou fazer uma rápida diferença, um rápido exemplo aqui para vocês, assim, que dados ela tá falando que eu coletei? Eu coletei teses, dissertações, artigos e livros. Não coletei dados. Sim, você coletou dados. Você coletou dados secundários, dados que já foram analisados cientificamente por outras pessoas, né? E já foram referendados, até porque se é um artigo que foi publicado num periódico, já foi tido como pertinente. A não ser que você venha querer desconstruir esse argumento. E aí é outra história. Por outro lado, se você vem pegando um relatório, uma decisão judicial, um relatório oficial do Ministério da Saúde, são dados? São dados, mas são dados primários. E certamente, se a sua pesquisa foi em busca desses dados, a sua tarefa vai ser avaliar esses dados, tá? Então, assim, de uma forma ou de outra, tudo que eu disser dentro do meu trabalho científico, porque a construção aqui, vocês não podem perder de vista, é uma escrita científica. Eu posso me posicionar, mas depois que eu apresentar as minhas justificativas. Não necessariamente nessa mesma ordem, porque eu posso me posicionar e depois justificar o porquê eu estou dizendo aquilo. Mas eu preciso trazer autores, dados, sabe? Eu preciso, dados oficiais, né? Dados primários no caso. Eu preciso amparar a minha opinião. Isso é o que o seu orientador quer dizer se ele se virou para você e falou assim, você precisa opinar. Se eu não faço isso,
e fico simplesmente mencionando a opinião do A, autor B, autor C, autor D, como diz um livro que eu gosto muito, que é um livro sobre dicas de produção acadêmica. Oi, Alice. Sobre produção acadêmica. Você vai fazer uma lista de supermercado. Não é um TCC. Tá? Professora, e como é que eu faço para que não fique essa lista de supermercado? Porque eu falo, segundo fulano, o instituto é isso. Beltrano, tá. Primeiro a gente tem algumas dicas assim, ó. Você tem conectivos, que isso serve para qualquer tipo de escrita, não só escrita científica, mas você tem conectivos. Segundo fulano, é isso. Aí você viu que tem um autor que não concorda com aquele fulano. Show, bingo, porque aí você vai trazer uma opinião em sentido contrário e a banca vai ficar, ele sabe que tem um posicionamento que não é esse, um posicionamento divergente. E aí você diz, como é que você faz para fazer uma conexão entre esses parágrafos? Você traz um conectivo que vá apontar que é uma ideia contraposta. Por outro lado, em sentido contrário, o Beltrano disse isso, tá? Outra coisa interessante também é que se você pode chamar o nome do autor que você vai citar dentro do seu trabalho, você pode fazer essa citação no início da frase, da oração, né? Aliás, perdão, no início do parágrafo, no meio do parágrafo, no final do parágrafo. Se você põe sempre o mesmo lugar, segundo o autor fulano, aí depois, segundo o ilustre professor, você pode trazer a ideia e no final dizer assim, esse é o posicionamento do autor tal, conforme o autor tal, tá? Essas dicas que são basiquinhas, elas dão uma onda de movimento para o seu texto, geram interesse em quem está lendo o seu texto, tá? E dão uma percepção de um trânsito claro e útil dentro dos dados que você coletou. Falando em parágrafo, aí nós vamos falar agora sobre um ponto que também se aplica a qualquer escrita. Mas eu preciso dizer para vocês, e isso precisa ficar muito claro, talvez eu até deixei para falar isso nesse momento, porque geralmente as pessoas demoram um pouco a entrar na live. Isso, exato, Naira, é para evitar essa repetitividade, essa coisa mecânica. Parece que você pegou um modelo e saiu replicando, só fez mudar o argumento e o autor, sabe? Então, assim, se você criar essa vida dentro do texto, isso é ponto para você. Então, assim, a escrita científica, ela não atende a finalidade dela, ela não alcança, tá, o escopo dela, se ela não for uma escrita acessível às pessoas que estão lendo o seu texto. Então, na construção do seu parágrafo, você precisa ter a atenção e a percepção de que você lançou um argumento, você desenvolveu esse argumento e você fechou o seu raciocínio. Alice, vai ficar salvo tanto no Insta quanto no YouTube, tá? Você desenvolveu o seu argumento ali dentro daquele parágrafo. Então, qual é o grande erro? São dois grandes erros, né, que os alunos cometem. Ou eles escrevem parágrafos longos demais, ou eles escrevem parágrafos curtos demais em que eles não dão nem fôlego para que a ideia seja desenvolvida e eles já passam para o parágrafo seguinte. Ou fica aquele parágrafo tão grande que você, quando você termina de ler, você não sabe exatamente o que é que foi dito no começo do parágrafo. Então, clareza, objetividade precisam ser duas características do texto acadêmico de vocês, sob pena de você não alcançar a sua finalidade, que é divulgar o conhecimento, divulgar aquilo que você pesquisou, tá bom? A gente precisa também estabelecer, já que eu estou falando entre parágrafos, agora a gente está falando do parágrafo como uma célula do texto, tá? Isso, Viviane, exatamente, torna a leitura mais agradável ao leitor também. Exato, não, é isso. Quando a leitura não... Esse ponto que você colocou é um ponto importante, porque quando o texto não está agradável, sabe? Significa que tem uma coisa errada. Ou tá faltando clareza, ou tá faltando coesão, ou tá faltando objetividade, tá faltando alguma coisa, tá? Então, assim,
qual é a dica? Quando você está escrevendo, tá? E aí, André, quando você está escrevendo o seu texto, que você vai revisar o seu texto, não revisem no mesmo dia. Deixa ele descansando lá, tá? Se você puder dar um intervalo de um turno, você fez o texto de manhã, volta lá de noite. Perceba o quanto de coisa que passou batido para você, em termos de vírgula, em termos de concordância, em termos de entendimento. A gente faz até aquela careta, dá até um Reels aqui, né? Nem você sabe o que foi que você escreveu e aí você tem que voltar. Algumas citações que você fez de forma direta, você acabou engolindo alguma palavra ou alguma coisa. Então, assim, é importante dar esse tempo para o texto descansar e para o autor do texto se tornar um revisor. Porque de forma imediata a gente não consegue perceber o que a gente errou. Aliás, na verdade, somos péssimos revisores de nós mesmos. Mas assim, só esse espaço temporal que dá, você já consegue captar alguma coisa. É isso, Viviane. Todos nós. Não se sinta sozinha. E aí, assim, passando, né, do parágrafo como uma célula do texto, vamos pensar agora os tecidos, né? Se a gente pudesse fazer aqui uma analogia com a anatomia do corpo, que são os tópicos, tá? E aí é que eu chamo a atenção para vocês. O artigo científico, ele é mais enxuto, porque ele tem um número de páginas reduzidos. Embora a ABNT não defina exatamente, né? O artigo tem que ter tantas páginas, a monografia tantas. Isso foi uma coisa que ficou para as instituições de ensino superior decidirem e para as revistas, né? Porque pode ter alguém aqui que está assistindo porque quer submeter um artigo. Então, geralmente, não, Paulinha, nós vamos conversar sobre isso. As revistas, elas também podem definir nos editais delas, na verdade, elas decidem quantas páginas estão sendo exigidas. E a gente precisa ficar atento a isso. Mas o fato é que o artigo, ele tem um espaço menor, de fato, tá? E nesse espaço de tempo menor, a gente tem que ter cuidado com subdivisões. As subdivisões dentro de um artigo, elas devem ser evitadas. Porque, vamos combinar bem que uma coisa que eu vou até falar lá ao final. Mas assim, você tem um número X de páginas, 15 páginas. Para o seu desenvolvimento dos seus capítulos, você vai ter só 12 páginas para desenvolver suas ideias. E eu vou explicar para vocês o porquê. A introdução, ela tem que ter uma média de 10% das páginas. A conclusão também. Então, se eu pego 15 páginas, 10% é quanto, gente? 1,5. Então, uma página e meia para eu fazer na minha introdução, uma página e meia para fazer na conclusão. Eu tenho 15 páginas de conteúdo. Então, só me restam para o meu desenvolvimento 12. Tá? 15 menos 3, introdução e conclusão, 12 para o desenvolvimento. Se eu tenho 3 capítulos, 12 dividido por 4, 3. Perdão. Se eu tenho 3 capítulos, 12 dividido por 3, 4. Eu tenho 4 páginas para desenvolver uma ideia. E é muito pouco. Sabe, assim, quando você começa a pegar aquele monte de doutrina, aquele monte de dado, esse nome aí mesmo, Nairinha, é muito pouco. Se você ainda tiver a intenção de subdividir essas páginas, gente, você vai, dentro de 4 páginas, eu coloco um capítulo, 2 tópicos. Quando eu chegar 2 páginas para um tópico, quando o leitor chegar no clímax da história, eu vou ter que mudar de tópico. Ou seja, não é o ideal. Eu não indico que vocês tragam subtópicos no artigo. Tá? Sejam pertinentes. O espaço de vocês é muito curto, sabe? Para vocês estarem desenvolvendo ideias com subtópicos, tópicos e subtópicos. Deixem isso para a monografia. A monografia é o momento em que você realmente destrincha todos os tópicos, tá? E aí, assim, tudo isso para eu dizer para vocês que dentro das estruturas, dos tópicos, capítulos, partes, não sei como é que está desenvolvido o trabalho de vocês, não esqueçam de um detalhe importante, e aqui para todos os meus orientandos que eu estou acompanhando, que eu estou vendo que estão no perrengue, esse aqui vai para todo mundo. Pois é, Nairinha, que a gente tem muita
muita dica para dar. Aí tem que ser live por live. Quando vocês forem passar de um tópico para o outro, por tudo que há de mais sagrado, estabeleçam um link entre esses tópicos, entre esses capítulos. Anunciem o que vocês vão dizer na sequência e justificando para o leitor de vocês. Oi, Luana, obrigada, parceira. Justificando para o leitor de vocês por que vocês escreveram aquilo tudo e qual a relação daquilo tudo que vocês escreveram com o que vem na sequência. Meu Deus, vai ser uma outra página, de forma alguma. É um parágrafo, são 2 parágrafos que resolvem, 2 orações, na verdade, que resolvem essa transição. Mas é essa transição que vai dar ao leitor a sensação de continuidade ao texto de vocês, tá? Não vai dar a sensação de que são textos estanques e que foram juntados ali 5 arquivos, uma introdução, 3 de 3 capítulos, o último da conclusão, juntou e fez um TCC e entregou, ou um artigo, whatever, qualquer trabalho acadêmico que seja. Então, esse link, esse estabelecimento de relação entre o que está sendo escrito numa parte e na outra, é essencial, tá? Especialmente na avaliação de uma banca, são muitos pontos, sabe? O examinador, ele percebe que você teve o cuidado com o leitor, sabe? Você está atento ao objetivo daquele seu capítulo e ao objetivo específico do próximo tópico, capítulo, parte, como vocês queiram chamar. Então, assim, essa é uma dica valiosa. E aí, né, nós temos a questão, talvez seja a hora de falar já da... Não, agora nós temos dicas de escritas mesmo. Eu fiz um roteiro aqui, tô olhando para ele de forma descarada, porque tem coisas que eu não quero esquecer de falar para vocês. O que nós não podemos fazer, tá? Quando estamos escrevendo, de fato, fazendo escrita. Evitem expressões coloquiais, tá? Tentem sempre trazer uma certa formalidade ao trabalho de vocês. Formalidade não significa uma linguagem difícil, rebuscada e inacessível. Isso é over, isso é totalmente fora de moda. Lembrando sempre, a grande finalidade da escrita científica é a divulgação do seu estudo, tá? É a corporificação do seu estudo e a entrega para a sociedade. Se você entrega para a sociedade e a sociedade não compreende o que você escreveu, bugou. Não chegou à finalidade, né, que deveria ter chegado. Tente manter expressões, orações que sejam concisas e diretas. Isso facilita o entendimento, né, do leitor. Aí aqui eu falo, evitar o uso da primeira pessoa. Isso aqui eu vou repetir uma fala minha. A primeira pessoa, aqui no Brasil, tá? Isso diz respeito a até uma praxe acadêmica, porque hoje em dia a ABNT teve uma última, e aí a professora Luana, se ela estiver aqui, ela vai ajudar a gente, que ela é muito boa com a ABNT, mas a última revisão que teve na ABNT, mudou-se a expressão de deve-se por... Bom, o fato é que um verbo que parecia uma obrigatoriedade agora parece uma faculdade. Transformou uma obrigatoriedade do uso da terceira pessoa como uma faculdade, uma indicação, né? E aí o que eu digo? Na verdade, o uso na primeira pessoa te garante uma autoridade acadêmica. Parece que é você que está dizendo aquilo, parece que foi você que fez determinada teoria, que ela é muito pertinente nas teses de doutorado, né? Artigos escritos por doutores, né? Ok, ninguém pode tirar essa autoridade acadêmica deles. Nós que estamos em caminho da construção da cientificidade, graduação, mestrado, não cai muito bem colocar em primeira pessoa. O fato é que, na verdade, eu concordo com o posicionamento da doutrina da academia estrangeira, em que muitos países, quando você se põe a sua fala em primeira pessoa, você está assumindo a responsabilidade pelo que você está escrevendo. É isso, Alice. A responsabilidade por aquilo que você está escrevendo. Então, assim, eles não condenam isso. Na verdade, você é incitado a escrever em primeira pessoa porque você se responsabiliza. Acho super bacana.
Mas no Brasil existe a praxe de colocar cada um no seu devido lugar, né? Essa cultura hierárquica acadêmica que se manifesta aqui no nosso país. E se você não tem um título de doutor, você não tem a tal da autoridade para se manifestar em primeira pessoa. Eu acho uma certa bobagem, especialmente quando você escreve em primeira pessoa no plural, que pra mim parece uma linguagem mais, como é que eu digo, humilde, digamos assim, embora em primeira pessoa, né? Mas fica a dica, evitem primeira pessoa, tá? Escrevam em terceira pessoa sempre que possível. Cuidado com o senso comum, e aí eu volto para o posicionamento daquele aluno lá quando a gente começou a falar, falando sobre o medo, né? O pânico da escrita, com os dois perfis de alunos. Aquele aluno que trava porque acha que qualquer coisa que vai colocar de outro autor, ele comete plágio. E para isso, desde já, né, não cabe aqui nessa live, mas a dica, o plágio, ele só é plágio na medida em que você não diz de onde você está retirando a sua ideia. Professora, mas eu não sei as normas da BNT. Mas veja, se você não faz perfeitamente as normas da BNT, a sua boa-fé já afastou o plágio. Então, assim, sosseguem o espírito de vocês nesse sentido. Agora temos o outro aluno, que acha que tudo ele pode dizer e que... Outro dia eu estava lendo um texto muito engraçado. O aluno dizia assim, mas ele pensou a mesma coisa que eu pensei. Então, assim, eu tô baseado em mim, não nele. Muito interessante a sua ponderação. Só que, assim, você pensou, mas alguém já foi lá e publicou. Então, a não ser que a publicação tenha sido sua primeiro, cabe você mencionar aquela pessoa. Então, cuidado com o senso comum, né? Essa é disso, como se sabe, todo mundo sabe que, né? Esses todos, sempre, nunca, jamais, são expressões que são muito reducionistas para a escrita científica, para a produção da ciência em geral, tá? Então, assim, vamos evitar isso. Manter a imparcialidade. Meus amigos, isso é essencial de ser tratado aqui nessa live, porque nós vivemos um momento muito difícil, né? Em que a ciência é repassada via WhatsApp, tá? Então isso é muito complicado. Aos negacionismos, a confusão de política com elementos religiosos e, assim, acho que o pânico está instaurado nas ilhas do conhecimento, tá? Então, assim, você vai escrever um trabalho científico? Ah, mas eu sou católica e aqui tá falando uma coisa de outra religião. Nós temos que ser, como é que a gente diz, leais aos fatos que estão sendo investigados, isolando-se crenças, opiniões, tá? E isso envolve política, religião e qualquer outra coisa que seja tendenciosa a macular as suas conclusões no seu trabalho acadêmico. Então, a imparcialidade, ela é essencial, ainda mais nesse mundo de pós-verdade, que a gente cria as verdades que a gente quer, né? Porque está sendo permitido isso. Então, assim, a verdade é que a introdução, ela não, ela possui, a introdução, a escrita científica, acadêmico-científica, ela possui regras próprias, que elas são tão inerentes a ela, que elas são, uma relação simbiótica com a produção do conhecimento científico. Precisam ser observadas sob a condição de não se estar produzindo conhecimento científico, tá? E aí eu falei aqui para vocês, então, com relação à introdução, né? Eu trouxe aqui um esqueminha do que seria necessário nessa introdução, o tempo verbal dessa introdução, e agora a gente vai para as considerações finais ou conclusão. Qual seria a diferença, né? Na prática, nenhuma. Eu ouvi uma explicação uma vez muito bacana, né? Eu li um livro sobre isso. Considerações finais, você fala quando você teve um curto espaço de tempo, como por exemplo um artigo, e aí você vai deixar a brecha para alguém continuar a sua pesquisa. Considerações finais se aplicam às ciências que, por não serem exatas, estão em constante construção e ser muito difícil você trazer de fato uma conclusão pronta e acabada. Que aí eu chamo as minhas queridas ciências humanas e as minhas queridas ciências sociais.
E considerações finais quando o manual da sua instituição ou o edital da revista a qual você vai submeter decide que o último tópico da parte textual do artigo ou do trabalho científico, resumo expandido, vai se denominar assim, considerações finais. Na verdade, esse é o momento, perdão, gente, em que você traz a ideia para o leitor. Tanto que dizem, a ideia que você quis, de fato, trazer para o leitor e aquilo que você percebeu pela sua pesquisa, né? É o resultado final da sua pesquisa. A ideia, né, quando a gente fala de conclusão, ela é tão importante. Eu penso assim, tem aí diversos cursos de como ler artigo e tal. Mas eu penso assim, que quando você vai achar um artigo na internet, será se esse artigo ele faz sentido pra mim? Né? Será se eu devo ler esse artigo? São dois momentos que você precisa caprichar a atenção na leitura, a introdução e a conclusão. Se você lê a introdução, lê a conclusão e você não chamar a sua atenção, aquilo ali não parecer que vai agregar para você, para o seu objeto de pesquisa, não é que o artigo seja ruim, gente. Aqui o artigo não vai trazer coisas que sejam interessantes para o que você está pesquisando. Cai fora, nem lê o desenvolvimento, sabe? Porque é preciso que fique muito claro na introdução e na conclusão, né, o que de fato vai ser ofertado para você. E aí, assim, falando, né, vai escolher conclusão ou considerações finais a depender do que a sua instituição ou a revista decidir, tá? E vai começar a desenvolver. O que você vai fazer, e aí eu não sei se a Paula ainda tá aí, mas o que você vai fazer em relação a essa conclusão é usar o verbo no passado, né? Lembrem que lá na introdução eu falei que você poderia falar no presente ou no futuro, porque você está conquistando o leitor e chamando-o a ler os seguintes. Na conclusão, você se refere ao que você já falou, né? E apresenta para quem já leu o seu trabalho eu vou ser redundante, mas assim, a conclusão do seu trabalho. Então, assim, é no passado que você utiliza. E para você fazer uma boa conclusão, beleza, Paulinha? Então, preste atenção. Para você fazer uma boa conclusão, você precisa invocar o seu objetivo geral. Por isso, gente, que todas as vezes que eu estou falando sobre produção de trabalhos acadêmicos científicos, eu preciso falar da importância de planejar, sabe? Lá em cima eu falei onde é que eu vou chegar, apresentei o meu objetivo geral como uma finalidade. E será se eu cumprir essa finalidade? Né? É a hora de fazer a prestação de contas, é na conclusão. Então você começa assim, o objetivo deste trabalho foi, não precisa ser o objetivo, mas a pretensão desse trabalho foi, sabe? E aí você vai invocar também os seus objetivos específicos. Vocês estão lembrando que quando eu falei de objetivo específico, eu falei que cada parte, cada seção, cada capítulo do trabalho tem um objetivo específico a ser cumprido. E quando você vai prestar conta para o seu leitor, você invoca novamente o objetivo específico. No primeiro capítulo, pretendeu-se isso, isso e isso. Para isso, aí você desenvolve, tá? Você pode fazer um mini resumo do seu capítulo, tá? De cada um dos capítulos. E aí você diz qual foi a contribuição do seu trabalho. Para isso você vai ter que rememorar, né? Assim, retomar o objetivo geral, dizer que alcançou, que não alcançou. Lembrando que, às vezes, quando a gente não alcança determinado objetivo, que é a tal da hipótese negativa, ainda assim a gente está dando um resultado. Porque, por exemplo, se eu quisesse falar sobre determinado julgamento, o posicionamento do Tribunal de Justiça do Piauí, porque eu sempre tenho que falar do Piauí, porque o Piauí mora no meu coração, mas o Tribunal de Justiça do Piauí, um determinado posicionamento sobre herança digital. Eu tive uma aluna que foi fazer essa pesquisa. E o que ela percebeu? O tribunal não tinha nenhum julgado ainda sobre isso. Isso diz alguma coisa da pesquisa dela? Diz. Isso diz um resultado muito interessante da pesquisa dela, porque quer dizer que as pessoas no Piauí ainda não estão invocando, né, o direito digital, a herança, o direito digital, né, determinados bens que se manifestam no mundo digital como herança.
Isso não está sendo discutido no Piauí, né? Então, assim, isso é importante. É a tal da hipótese negativa. E aí, no final, eu preciso, depois de falar da relevância do meu estudo, eu preciso falar sobre que contribuições eu tenho, né? Quais os questionamentos que surgiram e eu não consegui resolver e como isso pode ser objeto de estudo por outra pessoa. É quando eu aponto uma lacuna, tá? Então, esse é um esqueminha muito bacana para conclusão. Tenham cuidado com duas coisas. Vocês começam a desenvolver exatamente, Naira. É algo interessante que pode ser trabalhado no ar. Exatamente. O aluno ele começa a desenvolver o trabalho, e quando eu falo desenvolver, eu falo mesmo do desenvolvimento, aquela parte que não diz respeito nem à introdução nem à conclusão. Aí ele faz um primeiro capítulo supimpa. Ele tinha o objetivo de fazer 5 páginas, ele fez 6. Aí eu digo sempre, 5 páginas eu estabeleci para você, mas pode ser uma página menos, uma página a mais. O importante é manter proporcionalidade entre esses capítulos. Aí no segundo ele já tá meio assim, o prazo tá chegando e tal, aí ele faz 4. No último capítulo, que era o capítulo que realmente dizia respeito, né, com a realização do objetivo geral dele, ele escreve 3. Então, assim, você vai perdendo o fôlego. Isso não pode acontecer, gente. A gente tem que estabelecer uma proporcionalidade, tá? Entre os capítulos. E aí as pessoas chegam na introdução e na conclusão, querem fazer de qualquer jeito, porque, assim, tipo, acham que por terem desenvolvido os capítulos já terminaram o trabalho. Quando, na verdade dos fatos, a introdução e a conclusão são de extrema importância para a caracterização do seu trabalho como um trabalho científico. Então é preciso... Ai, professor, eu não aguento mais olhar para esse negócio, só falta essa introdução, vou fazer dois parágrafos. Tá bom. Não, você nadou e morreu na praia, tá? Então, assim, não tem condição de fazer, vai fazer os agradecimentos, vai fazer vai fazer a epígrafe, aquela frase que a gente bota lá. É muito importante, Naira, essa proporcionalidade. Dá a ideia de que você realmente se dedicou a cada uma das partes do seu trabalho com a mesma seriedade, sabe? Em termos psicológicos é isso. E aí, assim, é importante dar continuidade a essa, como é que eu digo? A esse gás nas partes que são, como é que a gente diz? De ponta dentro do desenvolvimento. Introdução e conclusão. Mantenha a importância ali. Se é nesse dia, nesse momento, você tá muito cansado, você não consegue raciocinar, esquece, dorme e volta. Porque senão você vai nadar e morrer na praia, tá? Lembrando, já que a gente está falando de proporcionalidade, e essa é uma última dica, porque eu falei lá atrás, mas eu não deixei expresso, né, como é que isso deveria funcionar, como é que eu escrevo a quantidade de páginas? São duas coisas importantes para vocês fazerem antes de sentar no computador e de fato sair escrevendo. Primeiro, eu preciso saber quantas páginas eu tenho que escrever. E aí, se você for um graduando, você vai perguntar para o seu orientador. Se você estiver submetendo a uma revista, você tem que perguntar, você tem que verificar o edital da revista, né? Se você vai para um congresso, você tem que olhar o edital do congresso, né? Que está aceitando um trabalho para submissão. E se você tiver como é que a gente diz outra coisa? E se você tiver em um mestrado, um doutorado, tem que perguntar para o professor da sua disciplina. Ah, tá. Vamos voltar ao exemplo das 15 páginas para um artigo, porque ele é clássico, tá? Geralmente é isso. Então, 15 páginas. Você pergunta assim, professor, é de conteúdo? Sim. Então, esquece referências. Referências não vai para sua contabilidade. Aí você vai lá. Bom, eu tenho que escrever 15 páginas de conteúdo. Quando ele fala páginas de conteúdo, ele está falando de elementos textuais. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, 10% do trabalho. Conclusão, 10% do trabalho. Tá? Esse cálculo é importante. A partir desse cálculo, 3 páginas, introdução e conclusão, considerando as 15. 15 menos 3, 12. Eu sugiro que, se vocês puderem fazer um artigo e uma monografia com 3 capítulos, o façam, porque essa é uma praxe acadêmica aqui no Brasil. Então, assim, façam, que é o jeito de dar certo, tá? A gente tem outras formas, mas caberia uma outra live para isso. Então, assim, vamos calcular 3 capítulos.
12 dividido por 3, 4 páginas para cada um. Já sei que são 4 páginas. O que é que está faltando para que eu não erre na mão? Está faltando que eu faça configurações mínimas de ABNT na página. As margens, tá? E o espaçamento entre linhas. Que eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque além de nosso tempo estar acabando, é um assunto um pouco mais cansativo que mereceria outra live, tá? Quando você bota espaçamento simples e você aumenta o espaçamento, o número de páginas tende a aumentar. Ao contrário, se você bota espaçamento duplo e diminui para o espaçamento comum, que é o de 1,5, o seu trabalho vai diminuir. Então você só tem uma noção real de quantas páginas você produziu ou você deixou de produzir se você fizer começar a escrita do seu trabalho assim, tá? Você precisa realmente descobrir qual é a sua meta e depois fazer o mínimo de formatação na página, tá? Para que o que você produza corresponda à realidade, tá bom? E não ser pego de surpresa depois. Porque tanto tirar texto escrito quanto colocar dá o mesmo trabalho. Então, assim, evitem esse trabalho e sigam assim. Vamos evitar elaborar uma conclusão menor do que a introdução, porque isso desvaloriza o trabalho. Quando eu falo para vocês que é 10% de um, 10% da outra, isso é cerca de, né, gente, 10%, por exemplo, você vai fazer tem que fazer uma página e meia de introdução, fizer 1,25, tá bom, né? É isso, amiga. É isso, é ultrapassar, bater e suspender a meta. Evitem fazer uma conclusão menor do que a introdução, tá? Igual, pelo menos. Mas o ideal mesmo é que a conclusão ela não seja apenas 10% do texto, ela seja 15%, tá? Mas como os alunos têm uma certa preguiça, já tá todo mundo cansado, eu aceito esses 10% de vocês, tá? Eu aceito essa mixaria que vocês têm pra me oferecer. Mas assim, o ideal mesmo seriam 15%. E aí, como a gente tá falando de escrita acadêmica, eu não posso, por mais que o meu querido resumo não esteja dentro dos elementos textuais, ele está nos elementos pré-textuais, mas as pessoas têm uma certa dificuldade, porque quando as pessoas escutam resumo, elas acham que realmente você tem que pegar as 15 páginas que você escreveu e fazer um resumo, né, em algumas palavras, em algumas palavras contadas, e não é isso, na verdade. Quando se fala de resumo, você sempre pensa assim, resumo, mas é científico. Resumo, mas é científico. Ou seja, ele tem técnica para ser feito. Então você faz uma oração, né, em que você... Na verdade, assim, quando você fala de um TCC, uma monografia, né, uma dissertação de mestrado, um trabalho de conclusão de curso, que não seja um artigo científico, te permite passear por um espaço maior, né? São 250 a 500 palavras. Quando você está num artigo, tá? As revistas geralmente pedem 100 a 250 palavras, 150 a 250 palavras, mas isso precisa também ser visto na sua instituição, se é essa regra da ABNT que ela cobra. Porque a ABNT, gente, não é obrigatória, ela é um norte, sabe? Mas as instituições de ensino superior, as revistas, os periódicos, os congressos, eles têm a liberdade de adequar essas regras. Então, assim, você tem que ficar ligado. Aí você vai, primeiro, contextualizar o seu tema. É difícil, em 1 ou 2 orações. Depois você vai dizer o que é que o seu trabalho pretende, tá? Que é o objetivo geral. Se couber no seu espaço, você fala os objetivos específicos também. Depois você vai falar os seus resultados, tá? Que diz respeito, você consegue pescar isso lá da sua conclusão. Aí você verifica se o tamanho do seu resumo está de acordo, porque eu já vi muitos artigos serem submetidos a revistas e não acatados, né? E não aceitos para publicação por conta do tamanho do resumo. É triste, mas é isso, tá? Algumas revistas vão ser legais, vão te devolver, olha, seu artigo não tá, né? Faltam 2 palavras, elimina 2 palavras aí para você se adequar. Outras revistas não vão ser tão legais assim, vão te escantear de plano, e você não vai nem saber porque que seu artigo não foi publicado. Então, assim, essas normas, elas são importantes. Enquanto a introdução eu elaboro no presente e no futuro, ou no futuro, a conclusão eu elaboro no passado, né? É isso, Érica. O resumo eu elaboro no presente, tá? Então, assim, eu elaboro no presente.
o meu resumo, certo? E aí não tem essa de presente ou futuro, não, é presente. Dizem que, uma vez um professor explicou isso de um jeito muito bacana. Ele falou assim, ó, o resumo é uma foto do seu, né, traduzido em letras. Então uma foto nunca vai ser o passado, nunca vai parecer o passado ou o futuro. Uma foto é o presente, né? Foi aquele momento que você captou. Então assim, entendam o resumo como uma foto do trabalho de vocês, né? E por isso ele tem que ser redigido no tempo presente. O título, tá? Que é uma coisa muito importante. O título, cuidado com títulos longos. Títulos longos cansam e geralmente não querem dizer nada, tá? O título, de fato, ele precisa trazer elementos que digam respeito ao problema, a questão da sua pesquisa que você quer resolver, tá? E elementos também que digam respeito ao objetivo geral do seu trabalho. Quem lê o seu título precisa ter uma mínima noção do que se trata o seu objeto de estudo, tá? Mas títulos longos não são bem-vindos. Você tem que ter a arte, porque fazer títulos de trabalhos científicos é arte. A arte de elaborar um título a partir de palavras e construções que consigam passar para o leitor essa ideia que eu falei para vocês, mas ao mesmo tempo seja uma coisa concisa, clara e objetiva, tá? Gente, meus primeiros títulos era vergonhoso, você não tem nem noção. Assim, começava com a meia página sabe, assim, umas 7 linhas. Eu digo, não, isso aqui é quase o resumo do meu trabalho. Porque eu tinha medo de colocar no título coisas que eu não ia falar, né? E falar no título tão pouco que a pessoa não entendesse o que eu queria dizer. E aí eu fui pegando, né? A gente vai pegando a manha, a gente vai pegando a experiência, e daqui a pouco você vai construindo isso de forma natural. A Naira tá perguntando se é interessante que deixemos a definição do título para o final do trabalho. Excelente pergunta, Naira. Olha só, que eu costumo dizer? Você começa a escrever o desenvolvimento do seu trabalho, sem sombra de dúvidas. Aí se você vai escrever agora a introdução ou a conclusão, qual a ordem dessas duas, para mim vai ser indiferente. Você que vai decidir, tá? Mas desde que elas não sejam escritas antes que você faça o seu desenvolvimento. Depois você passeia pelo seu resumo, tá? Você faz seu resumo. Aí é que você pensa no título. Isso não significa que você não possa dar um título provisório para o seu trabalho. Eu acho que ao contrário da introdução, pensar num título provisório é importante, porque à medida que você vai escrevendo, a ideia do seu problema de pesquisa, do seu objetivo, vai sedimentando, sabe, no seu corpo e na sua mente. E às vezes você olha para esse título e tem nada a ver esse título. E aí você vai moldando ele. Esse sim você consegue moldar, sabe? A introdução eu acho desnecessária. Desde que você planeje, depois você vai pegar só os elementos do seu planejamento e vai construir a sua introdução. Ponto. Aí assim, às vezes eu delimito um tema num projeto de pesquisa e esse tema se confunde com o título. Ok, não tem problema, sabe? Desde que seja uma coisa muito elaborada, não tem problema. Mas isso nós estamos falando de projeto de pesquisa. Porque em trabalhos, né, artigos científicos, de nada, Nairinha, artigos científicos, TCCs, a gente não precisa fazer, sabe, essa coisa expressa, dizer assim, meu título delimitado é esse. Não tem essa necessidade. No projeto de pesquisa, sim. E como a gente está falando de escrita de trabalho acadêmico, eu não posso esquecer as particularidades de cada um, né? Eu posso fazer o meu título a partir de uma pergunta ou de uma afirmação, tá? E aí vem a questão do uso da criatividade. Tem pessoas que se sentem tão tolhidas durante a escrita do trabalho, porque tem essa pressão de transformar aquilo em científico, que acha que o único espaço de ter criatividade é ali no título. E aí às vezes erram a mão. E a gente tem que ter cuidado, porque as bancas costumam às vezes ser muito rigorosas, assim, muito... Não é nem rigorosas, é conservadoras. Então, antes da gente colocar algum título que a gente precisa conhecer o perfil das pessoas que vão avaliar a gente, no caso de um trabalho de conclusão de curso, e no caso de um artigo que vai ser submetido à revista, a gente precisa conhecer o perfil dessa revista também. Então, para a revista, você dá uma olhadinha, dá uma espiadinha nas edições passadas da revista, né? O que ela aceitou? Será que ela aceitou uma inovação, né? Uma coisa assim mais tcharam? E no caso da banca, do TCC,
você descobrir como é que o seu orientador se comporta em relação ao título, né? Assistir bancas é um ótimo exercício, tá? Para descobrir se é escrita científica. A gente pega muitas dicas ali e muitas coisas que a gente nem pensava. Nossa, cara, esse cara vai bater nisso. Tem umas coisas que são pitorescas e inimagináveis que você acha assim, diante de tudo que foi escrito, esse rapaz tá olhando para esse detalhe, eu não acredito. Mas assim, tem outras coisas que são muito bacanas, sabe? Então, gente, eu acho que aqui, né, a gente fez um passeio por toda a estrutura de um trabalho acadêmico, tá? São pontos que eu acho absolutamente importantes para a escrita de vocês, né? É garantia de sucesso, tá? Se você conseguir fazer isso aqui que eu tô falando, desde que você tenha um problema arrojado, um objetivo definido, né? E você consiga trabalhar autores dentro do seu desenvolvimento, mantendo, né, lealdade e fidelidade a tudo aquilo que você planejou para sua pesquisa. Professora, mas eu preciso mudar. Muda, mas ajusta o planejamento, tá? Não faz uma mudança na doida, não. Faz um planejamento, faz o ajuste lá no planejamento também. E aí, desde que você desenvolva isso, é garantia de sucesso, tá? Eu espero ter sido útil para vocês. Pra quem entrou na live, depois que a live começou e se interessou pela temática. Assim, pra quem tá na reta final de entrega do TCC, força, minha gente. Não é hora de fraquejar. Se vocês chegaram até aqui, vocês estão assistindo essa live, é porque vocês sabem que vocês vão conseguir chegar ao final, tá? Qualquer coisa, nós estamos aqui, tá? Lá na nossa página. Uma coisa que eu não posso esquecer, de forma alguma. Gente, tem um e-book com muitas das coisas que eu falei pra vocês. Nós temos um link para acesso gratuito ao e-book. Isso aqui que eu falei pra vocês, talvez não com não tanta energia como eu falei aqui, mas muitos dos pontos que eu trouxe aqui pra vocês, tá lá disponível grátis para vocês acessarem, tá? Divulguem para as pessoas, porque a intenção aqui do Pesquisa Orientada é o máximo que a gente puder democratizar a pesquisa científica, a gente democratiza, porque isso precisa ser desmistificado, isso precisa se tornar ao alcance da gente, para que a gente possa cada vez mais e mais e mais produzir ciência de qualidade. Então, um beijo em cada um de vocês. Muito obrigada